E como nós calculamos o índice de capacidade para dados atributivos? Através do DPO e do DPMO. A diferença entre os dois é que o DPMO multiplica o DPO por 1 milhão. Então nós vamos ver aqui em detalhes como isso é calculado. Suponha então o seguinte exemplo. Você detectou 110 defeitos em 850 impressoras avaliadas. E essas impressoras têm 30 oportunidades para defeitos, que foi definido lá pela engenharia. Então, como que você calcula inicialmente os defeitos por oportunidade, que é o DPO? Essa fórmula é a seguinte fração. É o número de defeitos, no caso aqui 110, dividido pelo número de defeitos dos produtos número de unidades de produtos avaliadas, que no caso é 850, vezes o número de oportunidades. Portanto, o DPO nessa conta daria o quê? 0,00431. Tem um valor de DPO. Um outro exemplo, 198 defeitos em 1.250 placas de circuito impresso avaliado. Então, no numerador aqui, 198 defeitos, dividido pelo quê? Por 1.250 unidades inspecionadas, avaliadas, multiplicado por 120 oportunidades para defeitos por placa, definidos pela engenharia. Aí dá esse valor de 0,00132. Mais um exemplo, 463 defeitos em 450 solicitações de pagamento de seguro-saúde avaliadas. 463 defeitos. Quantas avaliadas? 450, vezes 13 oportunidades para defeitos por solicitação. Então, essa fração dá que conta? 0,7915. Último exemplo, 77 defeitos em 200 extratos de cartão de crédito avaliado, onde somente temos 7 oportunidades para defeitos por extratos. Então, essa fração 0,055. Então, dessa forma, você calcula os defeitos por unidade. Vamos então calcular agora o que? O DPMO, que são os defeitos por milhão de oportunidade. E como que eu calculo isso? Eu pego o DPO, que a gente acabou de calcular, e multiplico por 1 milhão. Sendo assim, eu tenho no primeiro exemplo 4.310, 1.320, 79.150 e 55.000. E de que forma então eu calculo o índice de capacidade para dado atributivo? Eu preciso entrar numa escala sigma e encontrar então o cálculo correto aqui de capacidade. Então, por exemplo, nessa tabela, 4.310 DPMO significa o quê? 4,10 sigmas. 1.320 DPMO do segundo caso, 4,50 sigma. E assim por diante. Vamos ver como que isso é calculado. Então, nós temos essa escala sigma, onde cada coluna tem um nível sigma, seguido de DPMO. Escala sigma, DPMO. Escala sigma, DPMO. E assim por diante. Vocês podem perceber que a partir do momento da variabilidade aqui do valor de DPM, a gente vai encontrando a escala sigma. Por exemplo, para o DPMO de 4.310, se eu for aqui nessa coluna, eu posso fazer a interpolação entre um valor de 4.661 e 4.024 e então achar a escala sigma. No caso aqui ele aproximou para maior, 4,10. O segundo exemplo, eu tenho 1.320. Se eu entrar entre esses dois valores de DPMO, eu posso fazer a interpolação e achar o valor de sigma. Mesma coisa é a segunda situação, com 79.150. Posso encontrar o valor interpolado entre esses dois valores. No caso aqui também ele considerou o maior valor de sigma. E a mesma coisa para 55.000 DPMO, com 3,10 sigma. Então, esse valor sigma significa o quê? A capacidade de um processo que tem aí um fator, um dado atributivo. Portanto, para facilitar a nossa vida, existe aí uma calculadora sigma, que eu entro com os valores da amostra, por exemplo, nesse caso,
110 defeitos. O D eu entro aqui com o valor, eu digito 110. 850 impressoras é N, o número da amostra, eu digito 850 e digito depois as 30 oportunidades. Aí sai esse Z potencial, que é 4.1. Porém, o que é sugerido pelos estatísticos é que esse valor é o valor já melhorado, porque o seu processo ele varia 1,5 sigma ao longo do tempo. Portanto, você precisa desconsiderar esse valor. Então, quando eu subtraio 4.1 de 1,5 sigma, que é o que eu preciso reduzir ao longo do tempo através de projetos de melhoria, eu considero, na verdade, um Z real de 2.6. Portanto, a minha capacidade real nessa situação, nesse exemplo, é 2,6 sigma e não 4,1, porque 4,1 já está a capacidade do processo melhorado, somado 1,5 sigma. Então, sempre leve em consideração o Z real. E caso você realmente queira, eu gostaria que você fizesse um comentário nesse slide e me manda um e-mail também, pedindo essa calculadora, que eu tenho o prazer de mandar a você essa calculadora Sigma para que você possa calcular aí o nível Sigma de dados atributivos que você tem aí no seu processo. Então, está aqui o valor que você tem que considerar de Z real.